queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler dois textos hoje, são textos que não são longos, e hoje eu vou trabalhar esses dois textos com os irmãos de uma forma que eles convergem um para o outro nessas coisas que eu vou falar. Mateus 6, versículo 24, a partir do 24. Mateus 6, 24 em diante, foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Texto bem conhecido, texto que alguns sabem até decorado, mas que eu espero que Deus ministre de algum modo ao seu coração nessa noite. Amém? Vamos ler? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? O segundo texto, irmãos, mais curto do que este, é em Lucas 18, a partir do verso 18. E vamos ler 6 versos. Lucas 18, a partir do verso 18 até o 23. Você pode acompanhar na tela também. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém. Feche seu olho mais uma vez e ore ao Senhor. Peça a Deus para falar contigo. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela já seria suficiente para sozinha, Deus, sem nenhuma explicação a mais, fazer tanto efeito em nós.
Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra hoje em nossos corações. Que essa palavra lida possa nos tocar no mais íntimo e nos transformar hoje. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que esses dois textos? E às vezes a gente não consegue explicar com tanta propriedade um texto só, né? Que escolhi logo dois. Porque essa semana mesmo veio ao meu coração pelo menos 3 vezes esse texto de Mateus 6. E a verdade é a seguinte, eu não sei você, mas quando a gente está apertado financeiramente, levante a mão, não vou pedir para levantar a mão quem está apertado. Mas quando isso acontece, que eu acho que pega uma boa parcela nossa, por vários momentos da vida, é muito fácil ocorrer preocupação, vir aflição no nosso coração, nossa mente. E essa semana me veio pelo menos 3 vezes a lembrança desse texto. Depois, o pessoal jovem preparou a temática de uma peça sobre um banco que uma garota sentava. Por acaso essa garota era minha filha. E ela era o banco das decisões de Jesus, né? Das decisões da vida, na verdade. Aí a pessoa entregava o banco a Jesus, como quem dizia: Jesus, o Senhor é que vai mandar na minha vida. Mas na verdade, na hora de decidir, ela tirava Jesus e sentava no banco e decidia. Isso é uma peça lá na praça, a gente teve esse momento, foi muito legal. E com essa parte assim bem interessante, eu trouxe depois esse texto do jovem Henrique e preguei na praça, fazendo algumas comparações. Mas esse assunto, quando eu percebi, ele convergia um com o outro em alguns pontos que eu queria falar para você. Pelo menos 3 pontos, né? Mas deixa eu falar de forma geral sobre os textos. Os 2 textos ocorrem em momentos distintos. A verdade é que os 2 são ensinamentos do próprio Cristo, palavras do próprio Cristo explicando. O primeiro no Sermão do Monte, que boa parte dos estudiosos acreditam que foi uma compilação, que não foi de uma única vez que Jesus fez esse sermão, mas alguns acham que foi um momento único com boa parte do sermão, pelo menos. E ali no monte, onde Jesus ensinava, e dentre esse grande ensino de Jesus, com temas dos mais relevantes, porque é um assunto que está em destaque na mensagem de Cristo. São muitas correções, muitas informações importantes. Ele fala sobre essa questão da preocupação sobre a vida. Quem de nós nunca se preocupou com o futuro dos filhos, com a perspectiva, né, da nossa maneira de viver, se as coisas vão fluir bem, se o que está ao nosso redor não nos vai atingir de algum modo. Isso trouxe angústia ao coração. Então, Jesus traz essa questão e explica, mostrando a natureza, explicando para nós sobre as aves do céu, que elas não precisam nem trabalhar. Imagina, a gente precisa trabalhar, mas as aves do céu nem precisam trabalhar e Deus dá o alimento para elas. Depois Jesus explica sobre as flores do campo, os lírios, traduções diferentes aí, mas essa coisa bela, que nem Salomão, o grande rei de riqueza, de sabedoria, se vestiu como um deles. E assim, isso é uma coisa efêmera, uma coisa tão transitória, tão pequena, um lírio, uma flor que morre rápido. E a gente faz aquela pergunta, né? Jesus nos pergunta
Vocês não são mais valorosos? Não há mais valor em vocês do que essas outras coisas que eu estou explicando? Então, se Deus cuida de tudo isso, como Ele não cuidaria de vocês, homens de pequena fé? E depois, Jesus termina aquele texto trazendo a ideia de o que é essencial. Olha, ao invés disso, ao invés de vocês se preocuparem com essas coisas, que os gentios, essas pessoas que não conhecem Deus necessariamente, que não estão vivendo, aprendendo como vocês estão aprendendo, essas pessoas alheias, que vivem independente de Deus, essas pessoas pensam nisso, mas vocês não. Olha, busquem primeiro o reino de Deus e a justiça desse reino, e todas as outras coisas, essas aí que eu estou falando, vão ser acrescentadas. Não se preocupe com isso não. Viva cada dia como cada dia, basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus, para o primeiro texto, dá esse é o resumo, né? Mas o outro texto mostra algo interessante, mostra o encontro. E ontem eu pregava, né, esse texto lá em Santana de Mangueira. E aí esse encontro é de um jovem bem quisto, um jovem de posição naquela cidade, naquele país, naquele lugar, um jovem que a Bíblia o descreve como, não é rico não, viu? É riquíssimo, está no superlativo, um jovem riquíssimo. Imagine alguém para a época, né, que era riquíssimo. A gente não consegue contabilizar o que é que esse jovem tinha. Não sei quantas Ferraris, não, na época não tinha, né, Ferrari, mas o fato é que ele, para a época, tinha uma grandiosidade de posses. Mas mais que isso, era um homem bem conhecido, era um homem que talvez todas as mães, quem é mãe aqui? Dá um sinal aí. Todas as mães queriam que aquele jovem, né, fosse aquele que casaria com sua filha, para dar um certo conforto, um homem bom, um homem que tradicionalmente era conhecido como o cara fantástico, gente boa, além do mais, gente boa, ele é riquíssimo, eu ia dizer lindíssimo, aí o texto não diz, né? Mas riquíssimo. Mas aquele jovem riquíssimo, ele se julgava de um modo diferente de como Jesus o percebia. Ele se julgava como sendo uma pessoa maravilhosa, porque na cabeça dele, e é interessante que isso acontece com muita gente, eu não sei se você já conversou com pessoas que são bem religiosas, em geral, muitas delas, talvez a grande maioria, elas vão achar que tem um pedacinho do céu lá garantido. Afinal de contas, ela nunca roubou, ela nunca matou, ela sempre foi obediente aos pais, sempre foi respeitosa com as pessoas, ela sempre obedeceu os mandamentos, não traiu, não adulterou, não, sabe, uma pessoa exemplar. É fato, irmãos, que a religião está cheia de pessoas que, na aparência, na visualização que você olha, você diz, que pessoa fantástica, essa pessoa certamente é de Deus. Ela ainda vai para a igreja, vai lá na orla, todo domingo, me encontro com ela na orla. Então, certamente essa pessoa, lá no fundo, a Bíblia não diz, mas lá no fundo eu penso assim, aí, pastor Neto pensando, esse cara chegou lá para perguntar a Jesus, para, sabe, Jesus dar dizer, não, você está ótimo, você é dos meus. Só que Jesus faz o contrário. O que é que acontece? Jesus diz, olha, e ele pergunta, como eu faço, né? Como se ele fazendo alguma coisa, ele tivesse esse direito de ir para o céu, para herdar a vida eterna, ou seja, para ir para o céu. E aí Jesus disse, conhece os mandamentos? Obedece aí os mandamentos. Ah, Jesus, isso aí eu já faço desde a minha infância, minha pequena juventude.
desde o início aí, eu já sou até conhecido, Jesus. Sabe aquela, isso aí, beleza, está tudo ok, então está tudo certo. Só que Jesus não para aí. E aí a grande, talvez, decepção daquele rapaz, é que Jesus diz: uma coisa ainda te falta. Ele não esperava por essa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Venha comigo. Olha que convite. Às vezes a gente passa rápido, né, nesse convite, mas era um convite extraordinário. Era o Deus do universo chegando junto dele para dizer assim: eu quero você. Largue tudo. Dê para os pobres aí, faça uma boa ação, vai ser ótimo para eles. Mas melhor ainda, jovem, vai ser para você, que você vai me seguir. Imagine Jesus chamando você para ser um apóstolo dele. Chamando para ser, sabe, companheiro de Pedro. Porque certamente do lado de Jesus estava aqui a galera. Pedro, João, os homens que a gente conhece. Eles larguem tudo, venda tudo e siga-me. Você percebe? Eu gosto de mergulhar no texto, gente, para a gente entender o que é que estava acontecendo. O convite não foi pequeno. O convite foi grandioso. O convite foi para deixar a vida que ele tinha, não se importar com as coisas que ele pensou, a maneira dele pensar, a cosmovisão que ele tinha, a maneira de ver o mundo, e mudar, largar tudo e seguir uma nova vida, agora com Cristo. E aquele jovem ficou, olha a reação dele, ele ficou triste. É fato que a Bíblia não fala o que aconteceu exato, né? A gente supõe que porque ele ficou triste, porque a Bíblia diz, ele ficou triste porque era riquíssimo. Ou seja, ele ia ter que largar uma coisa grandiosa que talvez desde os pais ou os avós começaram a juntar, não sei muito bem, mas ele ia precisar largar tudo aquilo que era material, que ele certamente depositava a confiança da vida dele, a mordomia da vida dele, as coisas que faziam com que ele fosse quem era. Mudaria certamente a identidade daquele rapaz. E aí, perceba, os dois textos têm coisas em comum. E eu vou tentar trazer 3 coisas para que você e eu reflitamos, que estão nos 2 textos. E eles nos fazem refletir a nossa vida hoje. Porque certamente a vida desse jovem pode ser, ou totalmente ou em parte, o que eu e você vivemos. Vamos lá. Por isso eu quero falar sobre o que há em nosso coração. Vire para o seu vizinho, faça essa pergunta a ele. O que há em nosso coração? Pergunta para o outro aí. Três coisas que elas vão se encaixando aí, não são iguais, mas elas estão juntas. E eu queria refletir com você 3 coisas que há em nosso coração. E como nós trabalhamos essas coisas em nós. Vai percebendo aí, vai refletindo. Deixa o Espírito Santo ministrar para você. A primeira coisa que há em nosso coração são lacunas. Diga para o seu irmão, há lacunas. São espaços. E claro que eu não estou falando do coração físico. Eu estou falando do nosso ser interior. Da nossa alma, da nossa vida, de quem nós somos. Da nossa vida interior, do que há dentro de nós. Há lacunas. Isso é muito visível no texto, nos 2. Perceba, no primeiro texto,
nós nos preocupamos, ou seja, o coração tem um espaço em nós que muitas vezes é preenchido pelas angústias. Há lacunas em nosso coração que vão sendo preenchidas, por exemplo, pelas preocupações da vida. E a gente não percebe, mas a preocupação ela vem porque há um espaço. Eu e você temos deixado um espaço dentro de nós para que a angústia e a preocupação venha e tome conta de nós. E quando você se desespera, quando eu me desespero, é porque nós estamos dando espaço dentro de nós, que deveria estar preenchido por Deus, mas são espaços que nós damos vazão, e eles são preenchidos por coisas. O primeiro texto vai mostrar isso. Olha, são gentios. Quando Jesus explica isso, ele está dizendo, são as pessoas que não têm o conhecimento de quem é Deus, que deixa essas preocupações entrarem no coração, que deixa com que você se preocupe com coisas demais, como se Deus não fosse suprir você. Há lacunas. Nós nos ligamos muito aos problemas, como se nós fôssemos resolver, como se nós fôssemos as pessoas que tudo que acontece em nossa vida, nós temos a capacidade de absorver e resolver. E olha, é possível que você consiga resolver 1, 2, 3, mas vai chegar aquela situação que você vai dizer, isso foge de mim. E a angústia vem, e a preocupação vem, mas nós queremos resolver a vida sempre. Às vezes do nosso jeito, às vezes de um jeito diferente do que Deus faria. Lembra a história do banco das decisões? Você não viu a peça, mas você entendeu o que eu falei aqui. É gente que quer sempre tomar decisão, não deixa Deus tomar, Deus orientar, porque há um espaço no coração que é tomado, sabe? É fato que tudo muda quando nós entendemos e vivemos com a presença de Deus. Entender isso é fundamental, mas às vezes nos esquecemos. Olha o segundo texto. Falei do primeiro, das preocupações que tomam conta, invadem. Mas o segundo texto, o coração daquele rapaz foi preenchido por duas coisas. Lembra o que eu estou falando? Primeira coisa, o que há no nosso coração? Lacunas, espaço. No primeiro texto, preocupações, angústias. No segundo, engano e as riquezas. O amor, o apego às riquezas. Olhe só como aquele rapaz, como aquele jovem, que é uma representação, já disse, pelo menos em parte, de quem nós somos. Ele estava enganado sobre muitas coisas, vou dizer algumas. Primeiro, sobre si. Eu lembro de Hernandes Dias Lopes falando sobre esse texto, vi há alguns meses, não sei, atrás, e Hernandes dizia isso, ele se enganou demais sobre quem ele era. Ele se achava demais, bom demais. Ele se achava, sabe, depois de Jesus era ele. Ele também estava enganado sobre como ir ao céu. Lá no fundo, a pergunta dele, o denuncia. Ele diz, Jesus, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, há uma importância na maneira como ele perguntou, porque mostra a convicção que ele tinha. Ele lá no fundo achava que ele faria alguma coisa que o daria direito ao céu. E nós sabemos pela Bíblia, quando lemos vários textos, dentre eles Efésios capítulo 2, que não é o que nós fazemos que nos leva ao céu, mas é o que Jesus fez por nós. A salvação não vem por obras, ou seja, não é o que eu faço, não é o que você faz, que nós somos salvos por isso, mas é o que Cristo fez na cruz por mim e por você.
E é importante isso ter, sabe, como diferencial na nossa mente. A nossa vida é para fazermos boas obras, mas não para ir ao céu, mas como consequência de alguém que entregou a vida a Cristo, de alguém que foi alcançado por Cristo. Então aquele jovem estava enganado, a lacuna no coração dele foi preenchida pelo engano, sobre si, sobre como ir ao céu, sobre Jesus. Certamente ele não esperava que Jesus dissesse: uma coisa te falta. Aquele jovem esperou outra coisa. Ele esperou talvez Jesus, massagear o ego. Tem muitas pessoas que são assim, porque são religiosas, porque fazem o bem. Talvez alguém que sempre ajudou numa igreja, acha que por esta razão, lá no fundo, acha que por esta razão tem direito a um pedacinho no céu. Pelo menos um quartinho no céu eu vou ter. Será que você nunca lá no fundo não pensou isso, não? E sabe o que é, gente? Não é meritório. Não temos mérito algum diante de Deus. Leia Efésios 2, pedindo ao Espírito Santo para, limpar isso. Às vezes isso é teológico, mas não está no coração. Não é o que fazemos que nos dá direito a Deus, ao céu, à vida eterna, mas é o que Cristo fez. Ou seja, só há uma resposta, gente: é graça de Deus. É a graça de Deus em nós. Nós não merecemos coisa alguma. Você pode gastar a sua vida inteira para Deus, ainda assim você não vai merecer coisa alguma de Deus. Ele nos dá porque Ele é gracioso. Ele nos dá porque Ele tem amor e morreu na cruz. Jesus morreu para nos dar vida. Você precisa entender isso. Isso é uma chave para a sua vida mudar. E por essa razão, o que eu posso fazer por Cristo, mas não por receber nada em troca, não existe. Isso é barganha. Isso é quem não entendeu o Evangelho. Há pessoas que dão dízimo na igreja e dizem assim: agora, Senhor, Tu vai me abençoar. Eu dei o dízimo. É uma interpretação muito pequena. Eu via Luiz Saião essa semana falando sobre isso no podcast. E ele dizendo assim: quem dá o dízimo esperando, ou seja, pela razão de ser abençoado por Deus, não entendeu o Evangelho. Palavras de Luiz Saião. Ele disse de um modo diferente, mas é isso. Sabe o que acontece, gente? Isso precisa ser uma resposta de adoração a Deus. Dar a Deus, dedicar-se a Deus, servir a Deus precisa ser uma resposta nossa de quem entendeu que não merece coisa alguma. Senhor, mas Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, eu não mereço nada, o Senhor é gracioso o tempo todo comigo, mas Senhor, recebe isso. Eu tenho gratidão, Senhor. Recebe, Pai, minha vida te servindo. É isso. Pegou aí? Esse é o sentimento. Essa é a ideia. Então aquele jovem estava enganado. Lacuna no coração, por engano. A outra coisa que ele estava ali era o apego às coisas materiais. A gente diz riqueza. Eu já falei várias vezes sobre isso. Não vou demorar nisso. Mas é fato, irmãos, que a gente se apega demais às coisas materiais. E nós precisamos entender que o material é bom, né? Olha aí, não foi bom? Aqueles que puderam comprar uma cesta básica para ajudar, que bênção. É bênção. Mas como é que isso está no nosso coração? Que tipo de relação nós temos com as riquezas, com as finanças? Isso precisa constantemente estar sendo avaliado por nós, com a graça de Deus. Jesus nos chama para segui-lo e não para vivermos uma vida voltada para a riqueza. Não tem problema você ter dinheiro, é uma bênção. Você pode ajudar no reino, é uma bênção. Agora, nossa relação com a riqueza
precisa ser constantemente avaliada com o auxílio do Espírito Santo, porque é muito fácil, irmãos. Aquele homem se juntou com as riquezas e não quis largar. Quando Jesus o chamou, me siga. Quando é que isso na prática funciona conosco e a gente imita o jovem? Quando Deus diz, tá, pega teu dinheiro agora, eu quero que você dê 20% do que você pegou aí agora. Entregue ali naquela obra. E você, 20%? Não, você não pode ser 10%, não. E Deus diz, é essa a quantia, dê naquela obra. E você se apega. E você faz a sua vontade e não a de Deus. É quando Jesus diz, me siga, eu larguei tudo, eu larguei o trono. Eu estou te ensinando. Eu não tenho apego às coisas, não, porque por amor. E se nós entendermos isso bem, essa relação, nós vamos estar seguindo Jesus. Mas perceba, a lacuna pode ser do engano, como aquele jovem estava enganado. A lacuna pode ser, sabe, uma idolatria, uma avareza com as coisas materiais, quando você se apega tanto que você prende mais do que solta, ao invés de ser generoso, é avarento. Quer juntar mais do que doar mais. Meus irmãos, eu sei o seguinte, nós temos lacunas no nosso coração. Qual é a sua? Ela está sendo preenchida pelo quê? Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Você sabe essas pessoas que vivem na droga, às vezes viciados mesmo em bebidas, adictos, de algum modo, pessoas que não encontram, sabe, outra questão na vida, estão tentando preencher, são lacunas no coração. E alguém já disse, né, foi atribuída a Billy Graham, mas outras pessoas já disseram também que o homem tem um vazio no coração, que é do tamanho de Deus. Sabe, eu não sei o que é que você tem vivido, porque isso a gente pensa e aplica essa palavra só para pessoas não crentes. Mas você já viu que no coração da gente pode abrir uma lacuna e você deixar entrar preocupação, angústia, engano, avareza. Tantas coisas. Somos falhos, irmãos. Somos falhos e precisamos vigiar. Senão, Jesus não tinha nos ensinado isso. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Qual é a sua lacuna? John Piper nos lembra que precisamos encontrar o nosso prazer em Deus. Deus precisa ser a resposta para preencher o nosso coração. E dito isso, eu lembro da mulher samaritana. Preencheu com 5 maridos que o outro nem era dela. Eu lembro de Sansão. Sansão que preencheu a vida com os prazeres ali também, prostituta. Eu lembro do próprio Salomão, que o texto fala, o primeiro, que preencheu com tantas coisas. Leia o capítulo 2 de Eclesiastes, já preguei sobre isso aqui na última série, penúltimo acho. Mas são lacunas, e são lacunas que facilmente se abrem, dependendo do nosso distanciamento que temos de Deus. Por isso, vigie o coração. O que há em nosso coração? Primeiro, lacunas. Vigie, para não deixar ser preenchido pela coisa errada, pela preocupação, pela angústia, pelo engano, pela idolatria e por tantas outras coisas que eu citei apenas algumas. A segunda coisa que há em nosso coração é o espaço da confiança. É confiança. Diga comigo, confiança. Lamentavelmente, nem sempre a confiança é em Deus. Nós cristãos devíamos confiar somente em Deus, mas num nível tão alto que a gente não teria essas lacunas. Se no nosso coração houvesse confiança em Deus suficiente para não deixar espaços, lacunas aparecerem, as falhas virem, estava tudo resolvido.
Mas nós precisamos reforçar, e é por essa razão que eu estou dizendo que no nosso coração, a segunda coisa é que precisa ser trabalhada a confiança em Deus. Precisamos aumentar isso. Essa é a melhor alternativa para nós, irmãos. Ou você acha que você confia em Deus 100%? Será que é? Temos visto a ansiedade no mundo crescer. Isso explica muitas doenças da mente. Um mundo cada vez voltado mais para a riqueza, para a competitividade, para tantas coisas que gerando briga. Ontem, conversávamos com 2 casais lá em Santana de Mangueira e um deles relatava uma briga familiar. Os irmãos não se falam mais. Eu já falei isso aqui em outro exemplo, não são as mesmas pessoas não, são outros, é porque a vida tem essa coisa. Gente que confia realmente na riqueza, igual o jovem rico, e briga com a família. Que coisa terrível. Sabe, ao mesmo tempo, essa ida a Santana de Mangueira nos ensinou algo muito precioso. Eu tive o privilégio de estar lá no ano passado, né? E lá no ano passado, eu acho que a igrejinha não dava 1/3 do tamanho dessa igreja. Eu estou imaginando isso aqui. 1/3. Era alugada. Eu acho que não dá 1/3 não. E a gente fez o culto lá em frente à igreja. Ia ser em frente, terminou sendo dentro. Com gente do lado de fora também. Mas olha, em um ano, irmãos, mais ou menos um ano, Deus abençoou tanto o trabalho lá, que eles conseguiram um terreno próprio, pelo menos uns 4 vezes o tamanho que era a igreja. O terreno é maior do que a nossa igreja aqui. O terreno deles lá, maior do que esse templo aqui. Já tem um campo de futebol do lado, irmãos. Já estão fazendo um trabalho com as crianças. E veio dinheiro dos Estados Unidos e eles construíram o templo. Inauguraram agora em maio. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aí eu fico pensando assim, quando a obra é de Deus, quando se confia em Deus, quando Deus está na frente, nós vamos nos preocupar com riqueza, com dinheiro, com alguma condição, nós vamos deixar essa lacuna? Não vai. Quando a gente confia em Deus, a gente vê as coisas acontecendo. Agora olhe para mim. Se Deus faz na obra dele, e se nossa vida é dele, por que ele não faz em nós? Ele vai fazer. Deus vai fazer. É assim, a vida do crente é de fé em fé. A vida da gente precisa ser focada em Deus, confiança total. É confiar e viver, sabe, no trilho de Deus, ouvindo a voz dele e obedecendo. O nosso problema talvez seja que nós temos dificuldade com isso. A dificuldade de obedecer a Deus. A dificuldade de, sabe, confiar 100%. E a gente se amarra às coisas que a gente pode tocar. A gente se amarra às outras coisas e não confia como aquela comunidade confiou. E viu um milagre acontecer, sair do nada para uma igreja hoje estruturada. A gente até pensou como é que a gente pode ajudar. E Binho filmou para a gente ter aqui algumas ideias para melhorar ainda o que ele já tem lá, que está lindo já. Mas, meus irmãos, a verdade é que Deus, Ele precisa estar nesse nível de confiança em nós, que a gente não se preocupe, não abra espaços, lacunas. Salmo 37, verso 4 diz assim, em diante: agrade-se do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele.
E por que temos dificuldades, irmãos, de confiar em Deus? É pela última coisa que eu quero trazer hoje. Eu falei que eram 3. Primeiro que há em nosso coração lacunas, cuidado com elas. Cuidado para não dar espaço para seu coração ser preenchido por coisas que não convêm. Segundo, pela confiança em Deus. Ela está lá no nosso coração, mas pode ser que ela esteja ainda muito pequena, ela precisa crescer. E por fim, é a entrega, que tem a ver com confiança, mas às vezes nós confiamos e não agimos. A entrega seria essa expressão de que você já confia, mas agora você age com confiança, entregando aquilo a Deus, que é real. Seria o ato confirmatório da confiança que você tem em Deus. A entrega completa a Deus. Nós temos sempre uma tendência a nos entregar às coisas. São decisões que tomamos, às vezes coisas até que não convêm, mas nos entregamos para isso. Tem gente que se entrega ao pecado, tem gente que se entrega a estudar para um concurso e esquece de Deus, tem gente que se entrega a uma carreira profissional e se esquece de Deus, se entrega por inteiro aquilo, por 5 anos, 10 anos, quando vê está longe de Deus. Nós temos essa tendência a nos entregar. A que você tem se entregado? A quê? Talvez isso reflita bastante a sua entrega, a que você tem se dedicado. Se entregue. Reflita bastante sobre em quem você confia. Se é em você mesmo, se é, nas coisas que você tem investido, eu não sei, ou se é em Deus. Aquele jovem se entregou a uma vida aparente. Aquele jovem se entregou aos que os outros viam, a sua riqueza. Ele queria estar bem com as pessoas, ele queria estar bem guardado dentro daquela vida confortável que ele estava. Aquele jovem se entregou, quem sabe até eu posso dizer essa palavra, uma religião. Sabe por quê? Porque essa é a ideia de muita gente. Uma coisa de aparência. A pessoa que vive, e a religião tem esse poder, viu? Olhe para mim. Pode ser que tenha pessoas em nosso meio que elas nunca se entregaram verdadeiramente a Cristo, que elas nunca viveram verdadeiramente entregues, totalmente entregues a Deus. Elas estão vindo à igreja, até às vezes contribuindo, mas elas não se entregaram de coração. Elas talvez ainda, retêm, porque não confia plenamente em Deus, porque não abriram o coração, escancararam e disseram: Senhor, minha vida de verdade é tua, faz dela o que o Senhor quiser. Será a sua história hoje? Aquele homem teve uma surpresa. Ele se achava. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Será que estava mesmo observando? Aquele homem não amava a Deus acima de todas as coisas. E ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda falta a você. Aquele jovem tinha uma coisa que faltava. E eu pergunto a você: o que te falta hoje? Será que você se entregou por inteiro? Talvez seja isso. Talvez você entendeu o Evangelho. Talvez você já confie, tem uma relação com Deus que já tem uma base ali de confiança. Tem uma boa, uma coisa interessante aí já acontecendo. Mas talvez você não tenha feito isso. A entrega real, não a religião, não a Igreja Batista da Orla,
não ao que as pessoas podem ver, mas uma entrega, um encontro real a Cristo. Sabe, Senhor, e Ele dizer: siga-me, venha, escute o que eu vou lhe dizer e faça o que eu lhe digo, siga-me, seja meu discípulo. Talvez você não tenha feito isso ainda. Será a sua história essa? A quem você tem se entregado? Entregue-se por inteiro a Deus. Eu não sei qual é a sua história. Talvez sejam coisas bem diferentes das que eu falei, mas certamente essas 3 coisas vão entrar como possibilidade no seu coração. Lacunas que nós abrimos, e cuidado com o que vai entrar no seu interior, porque você quem abre, você quem fecha as portas para isso. Confiança em Deus, mas qual o seu nível de confiança? Ou nas coisas. Talvez você tenha confiado pouco em Deus, tem botado sua confiança nas coisas que você construiu, nas coisas que você tem. Como está isso em você? Eu não posso responder por você, apenas você pode responder. Deixa o Espírito Santo ministrar a você. E qual o teu nível de entrega? A que você tem se dedicado realmente a Deus? Porque aquele jovem rico não quis se entregar a Cristo. Aquele jovem rico, ele vivia uma religião aparente, se é assim que eu posso chamar. Mas será que essa também é a sua história? Qual o seu nível de entrega real a Deus? Eu quero hoje concluir pedindo para você fechar seu olho e orar. Orar comigo. Eu não sei, talvez dessas 3 coisas, algumas delas ou todas elas você precisa trabalhar. E eu vou fazer um apelo hoje aqui. Não é um apelo à conversão, não é um apelo... Não, é um apelo que você sabe que precisa mudar em algo. Se Deus tocou no seu coração de algum modo hoje, e você precisa, talvez você tenha dado lacuna demais, talvez tenha confiado menos em Deus, confiado mais nas coisas do que em Deus, talvez o seu nível de entrega precisa aumentar muito mais, não sei. Se alguma dessas coisas precisa acontecer, o Espírito Santo está falando com você, saia do seu lugar hoje, vem aqui à frente e vamos orar. Se você quiser, se ajoelhe e vamos orar a Deus. Amém, pode vir. Eu sei que há mais pessoas, eu sei que há mais. Amém, glória a Deus. Peça a Deus que haja hoje na sua vida, que faça algo diferente, para você viver uma vida diferente, que você não imite aquele jovem, que os sentimentos mudem, que as atitudes mudem, que de algum modo Deus ministre uma transformação em você. Se você sentir vontade de dizer isso publicamente hoje, saia do seu lugar, diga: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso talvez ser transformado por inteiro, não sei, é você com Deus. Para mim o que importa é que você não perca essa chance de ser, sabe, desafiado a mudar, de ser alguém que vai responder a esse apelo de forma que Deus vai agir na sua vida hoje. Senhor, aqui está, Senhor, teu povo que ouviu a tua palavra. Deus, eu sei que o teu Espírito Santo nos lembrou de tantas coisas, porque eu lembrei enquanto preparava. Deus transforma nosso coração, muda nosso interior, Deus. Faz algo que só o Senhor pode fazer. Eu sei que nosso interior, Deus, nosso coração, ele às vezes precisa ser moldado ainda muito mais. Temos dado espaço a coisas que não convêm. Deus, remove de nós lacunas que não estão preenchidas, que elas sejam preenchidas pelo Senhor, que elas sejam preenchidas para que a confiança em Ti aumente em nossas vidas. Deus, nos ajuda a agirmos com total, plena confiança, esperando em Ti, relacionando todas as coisas contigo e vivendo, seguindo os Teus passos, Jesus.
Nos ajuda a entregar, Deus, por inteiro, tudo que temos vivido. E que nossa vida brilhe para o Senhor. Que nossa vida seja tão somente filhos que ouvem a voz do Pai e obedecem e são guiados pelo Teu Espírito Santo. Nos dá essa graça, Senhor, e a cada dia que passe, aumentarmos essa relação contigo, de nível de entrega, de nível de obediência, de nível, Senhor, de resposta ao Senhor. Nos ajuda, é nossa oração, e nos transforma, é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com a canção.